Fala Voxers, estamos aqui para a primeira gravação do nosso podcast Vox Chuyu e estou com convidadas mega especiais, chamamos elas de Kim Corajosas, vocês vão entender o porquê. Estamos aqui com Nathalie Barbosa e Marcela Teles, essas empreendedoras, intraempreendedoras e também alunas Vox Chuyu. Sejam muito bem-vindas, é uma honra poder bater esse papo com vocês, conhecer um pouquinho mais da história de vocês, do que vocês fazem e também um pouquinho dessa loucura, como que caímos nesse universo Vox Chuyu de desenvolvimento de comunicação, oratória e o que isso gerou de frutos até então para vocês. Então, Nathalie. Bom dia. Trazendo aqui a Nathalie, nossa cirurgiã dentista, especialista em clareamento. A gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você, Nathalie. Conta aí. Nossa, primeiro eu quero agradecer, porque foi um convite muito inesperado e, ao mesmo tempo, eu me senti muito privilegiada. Então, muito obrigada. E eu acredito que é uma oportunidade de falar o quanto eu gosto da Vox e o quanto foi um divisor de água, né? Ainda está sendo um divisor de águas na minha vida. Então, é isso. Eu espero inspirar as pessoas. Que legal. A gente vai ter que tomar cuidado, porque todo mundo aqui é suspeito em falar, viu, pessoal? Então a galera vai puxar a sardinha mesmo, já foram mais de 30 aulas Vox Chuyu, já fizemos a lavagem cerebral, já tá. E vai puxar pra nossa turma ainda. A conversão já foi feita, não tem mais volta. A gente vai falar um pouco sobre esse efeito evangelístico que a Vox Chuyu tem. Aí. Estamos aqui também com Marcela Teles, nossa... Podemos falar multiempreendedora? Sim, né? Já são 2 negócios, a Sim. TSM, a clínica. Conta um pouquinho, Marcela, sobre você. Bom dia, Nathalie. É isso aí, então, uma empresária, empreendedora aí no mundo. Tenho 2 empreendimentos, né? A clínica Lavi, aqui em Campinas, e a TSM Fitness, que é um e-commerce de roupa fitness, feminino, por enquanto feminino. Depois a gente tá pensando já umas novidades aí. Expandindo o portfólio. Isso aí. Muito já bom. estão pedindo, né? Então a gente tem que escutar os clientes. Isso aí. Muito bom, muito bom. Então, vamos começar pelos negócios de vocês. Como que surgiu? Como que vocês entraram neste mercado? Como que iniciou? Qual que foi a sementinha? Quem plantou essa sementinha, essa vontade de ir para a área da saúde, a área odontológica e de ir para a área fitness também e de cuidado pessoal? Então temos aqui muita sinergia no que vamos falar, porque no final das contas tudo envolve saúde, tudo envolve bem-estar. Então vamos começar aí pela Marcela. Marcela, conta um pouquinho sobre qual foi seu primeiro negócio dos 2, como que você entrou nesse negócio e na sequência qual foi o desfecho para entrar no segundo negócio? Bom, eu sou farmacêutica formada, né? Então eu já fiz o meu técnico, o meu colegial já na farmácia. Depois eu já entrei na faculdade direto. Então fiz 4 anos aí de farmácia aqui em Campinas. E depois não sabia qual área, né, se especializar e qual a pós-graduação. E a estética tava chegando, tava bombando, muita gente indo, que era uma área nova, crescente. E aí eu optei, então deixei a cosmetologia, que era o meu sonho, de lado, e fui pra estética. Então fiz a pós-graduação em estética, trabalhando paralelamente numa farmácia de manipulação. Então também é uma área que eu gosto bastante, dessa parte de manipulados. E fiz a pós-graduação em estética e falei, não, porque vamos abrir uma clínica, né? Por que não? Né? Sair do CLT e já ter um negócio próprio, né? Então o primeiro negócio foi a clínica? Foi a clínica. Era uma franquia, né, antigamente, então eu já entrei com esse know-how de franquia, então eles me deram todo o suporte no começo, e faz 1 ano e meio que eu saí da franquia e ela agora é 100% minha, né? Então todos os procedimentos, tudo ali, parte física também, tudo agora vem da minha cabeça lá, e a gente que vai montando. Então, a franquia eu falo que foi boa, né, no começo, realmente, para dar esse suporte, para eu ter esse conhecimento, mas depois você conseguir se livrar, assim, no meu caso ali da estética, foi o bem melhor, né? Então, eu tive muito
caminho, né, livre Foi pra eu construindo fazer. o seu espaço, o seu caminho, sua marca, se Exato. posicionando. E aí, com um ano de clínica, teve a pandemia, né? Tive que ficar 6 meses fechado, na parte Nossa. bem a física, né? Só no online, tentando dar o suporte para as clientes. Uau! Como Mandando receitas, exercícios, né? O que elas poderiam fazer em casa. A parte de prescrição também de cremes, né? Cápsulas, que era a minha parte. Então, eu também tive que ajudar ali no online. Mas o físico mesmo foram 6 meses fechado. Uau! Foi punk, vamos dizer assim. Então, eu imagino que foram 2 desafios. O primeiro, entrar em um mercado que estava disputado, porque, como você disse, estava em alta fazer esse curso, desenvolver essa área. E aí, você entrou no mercado já que, não necessariamente, mas caminhando para ser uma bolha ali, um movimento com muita concorrência. E o segundo desafio, a pandemia. E olha, imaginar uma clínica Não, online, e era muito remota. era grande. Eu tinha 10 salas, né, no outro prédio. Era um ponto comercial muito bom. Então, quando eu já tava entrando no ponto de equilíbrio ali do investimento, eu tive que fechar. E aí, eu tive que começar do zero de novo, né? Uau. Que foi em 2020. Em agosto de 2020 que eu voltei. E aí, pegar todas as clientes, né? Fazer tudo, parte de marketing, financeiro, tudo de novo. Começar realmente do zero, assim. Então, foi bem complicado. E aí que eu tive a ideia de associar com um outro empreendimento, sem ser a venda de serviço, né, que eu já fazia, mas a venda de produtos. E aí eu tive a ideia de colocar as roupas fitness, porque estava agregando bastante ali com o pessoal que estava indo na clínica, com o ponto que eu tinha, né, que era na frente da lagoa do Taquaral. Então, falei, vamos associar alguma coisa ali. E aí foi a roupa fitness. Então, aí eu criei a TSM. Que fantástico, olha só. Napoleão Hill, ele disse que em todo mal existe uma semente de bem equivalente. E temos que tomar cuidado com essa afirmação, porque, obviamente, a pandemia foi um desastre. Foi terrível para todo mundo. Sim. Só que houve algumas oportunidades com esse movimento. A oportunidade de iniciarmos novos ciclos. Então, quando a gente fala de oratória e comunicação, por exemplo, a pandemia acelerou algo em torno de 10 anos do nosso mercado. Por quê? Tenta lembrar antes da pandemia. Era difícil você ver um médico gravando um story, fazendo uma live, se posicionando no digital. Hoje, no pós-pandemia, é vital. Um podcast como esse, um bate-papo como esse, você saber se posicionar, saber arquitetar suas ideias de uma forma clara, sintetizando o seu discurso. Então, você encontrou uma oportunidade de juntar algo que complementa o seu negócio. E é no digital, é um e-commerce? É um e-commerce, como eu já tinha o ponto físico, né? Eu falei, não vou dar conta de mais um outro. Então, eu tenho ali exposto, né, na clínica, óbvio, né, para a circulação ali, né? Mas o foco mesmo é o e-commerce, né? É o site. Então, tanto o site quanto as redes sociais mesmo, né? O Insta, o Face. Então, eu tenho também uma demanda bem grande por ali. E aí, depois foi juntando com outros pontos, né? Que são também as quadras de beach tênis, né? Eu comecei a jogar beach tênis. Depois da pandemia, ele também precisava fazer alguma coisa. Acho que também despertou em todo mundo ter que praticar atividade física. Falei, como que eu vou usar minhas roupas? Não sou aquela que gosta de academia. Nossa, acorda cedo pra ir na academia. Falei, como que eu vou expor as minhas roupas, né, num esporte? E aí, eu encontrei o beach tênis, que também estava na moda naquela época, crescendo. E até hoje eu jogo. Já faz uns 3 anos aí que eu jogo. E a minha família tem as quadras em Jaguariúna, que eu moro em Jaguariúna. Então, também meio que linkou ali, eu consegui vender as roupas para as atletas, né? As mulheres que jogam ali também. Uau! Então, foi crescendo. E isso é muito legal porque acaba conectando com algo que a gente estava conversando nos bastidores, sobre esse senso de pertencimento que alguns negócios geram. E o beach tênis é um deles. É uma comunidade, é uma coisa absurda que tem até um efeito meio que evangelístico. O beach tênis, o crossfit, a Vox to You. A gente começou esse podcast brincando sobre somos suspeitos em falar, porque eu também fui aluno Vox to You. Em uma das primeiras turmas em 2014, numa cidade de 30 mil habitantes, que é onde nasceu a Vox to You.
E ali foi uma coisa tão maluca que eu lembro que eu peguei toda a minha lista de contatos e indiquei pro consultor que me matriculou. E do meu network, foi muita gente para dentro da escola, numa cidade tão pequena. Tanto é que essa unidade, graças ao método, à transformação que gera, em menos de um ano, eles tiveram mais de 400 alunos ativos numa cidade de 30 mil habitantes. Algo absurdo. Isso em 2014, que ninguém falava de oratória, cara. O que era isso, né? O que era isso? A gente brinca que tudo era mato ainda. Estávamos desbravando. Era mato. E é engraçado que a oratória, o momento que a gente está vivendo, ele é tão único, porque o que aconteceu com as escolas de idiomas no final da década de 90, início dos anos 2000, que surgiram grandes marcas, um boom, e hoje são mais de 30 mil escolas no Brasil, está acontecendo com a oratória exatamente agora. Hoje, por incrível que pareça, uma academia de oratória, uma escola com essa estrutura que vocês tiveram a oportunidade de conhecer, existem apenas 160 no Brasil, que são as escolas Vox Chuyu. Então é um oceano azul. Você percebe? População. Estamos só começando. A gente tá só tem no muita início. coisa. Tem muita gente pra converter ainda. E falando em converter pessoas, conta um pouco desse sentimento. Agora, eu acho que a Nathalie pode contribuir também. Marcela começando falando sobre beach tênis e pegando um link na Vox Chuyu. O que acontece que dá vontade de chamar as pessoas pro beach tênis, chamar as pessoas pra Vox Chuyu, na visão do aluno, na visão da pessoa que tá ali consumindo isso? Acho que a gente se sente tão bem, né, na aula, muito assim, genuíno. Então, acho que como abraça, todo mundo tá no mesmo barco, né? Na primeira aula a gente falou, né? Todo mundo no mesmo barco. Então, nossa, será que vão julgar? Será que vão dar risadas? É como subir no palco, como falar no microfone, mas todo mundo ali tava no mesmo barco, literalmente. Então, eu falei, pra quê, né? Pra que a gente ficar um julgando o outro? Vamos abraçar. Com o tempo a gente entendeu o que tava acontecendo. Sim. Porque ali na primeira aula, acontece um negócio que é assim, você acha que você tem controle. Você super acredita que você vai controlar tudo e que você, sabe? Só que a Vox, ela vai te quebrando de um jeito, assim, tão engraçado. Eu lembro que na quarta, quinta aula, eu chegava em casa, assim, aí meu marido falava, você tá com uma cara de fantasma. Eu falava, eu tô ao avesso. Eu nem sei, eu saí de lá, eu nem sei mais meu nome, não sei nem... Olha, eles quebram a gente de um jeito, E aí, assim, toda sabe? a aula. E é A gente toda a aula. fez a 30, né, semana passada, e mesmo assim, é toda a aula. A gente continua se toda aula. surpreendendo. E aí, lá pra 9ª, 10ª aula, a gente aprende que não tem controle nenhum. eu comecei a falar pros meus colegas, olha, simplesmente abra mão do controle. Você vai sofrer menos. Porque se você ficar resistindo, sabe? Acaba doendo mais. Porque não é terapia, mas é terapêutico. Sim. Então, o sentimento de querer que os outros experimentem é genuíno. Porque é como se você experimentasse algo que é tão bom, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, você descobrir quem é você. Experimentar isso é tão bom que você realmente não quer guardar pra você. Você quer que mais pessoas, principalmente as pessoas que você ama, também passem por isso. É engraçado que o autor Eckhart Tolle, do livro O Poder do Agora, ele fala que a não resistência, o não julgamento, isso é a chave para a gente conseguir se conectar com a nossa essência, com quem realmente somos e com o agora. E através disso a gente tem serenidade para fluir nos nossos talentos, nas nossas habilidades. E é muito legal que a Vox Chuyu traz um pouco disso na prática. Através da respiração, da consciência. A consciência é o top. Pra mim, assim, não sei como amar, mas pra mim, assim, a consciência do que eu tô sentindo, de como eu tô me comportando, do que eu preciso falar, até na questão da respiração, que me ajuda muito, controlar a ansiedade. Pra mim é o top de tudo, assim, de me entender, sabe? De não ficar flutuante mais, sabe? Porque se você não entende o que tá acontecendo, é muito difícil encontrar uma solução, muito difícil, né? Buscar um caminho que, entende? Então, a consciência que eu tive de mim mesmo, na Vox, pra mim é o suprassumo, assim. Uau. Vai destravando tudo. Vai destravando. Você não imagina, tipo, só que uma respiração vai ajudar numa coisa, né? Então, e é tipo... muito doido, porque às vezes as pessoas falam assim, mas você faz o curso de oratória só porque você quer palestrar e tal. Não é só por isso. Eu não me tornei só uma boa
apresentadora, né? Mas eu me tornei uma pessoa que sabe se apresentar. E que hoje, eu entendendo quem eu sou melhor com a Vox, eu também consigo me expor como eu quero e me impor quando eu preciso. Isso aí é um poder que... Não, a gente entra com um objetivo e aí acaba... É o que eu disse, você quebra inteiro. Então, no meu caso, foi pra realmente a parte profissional, conseguir falar nas redes sociais, né? Tive que aprender por causa da pandemia, então vamos lá, tem que vender online ali. E não, meu pessoal, de sentar numa mesa, conseguir conversar, já muda completamente. Muda tudo, né? Você entra por uma coisa e acaba sendo afetado em todas as áreas. Todas as áreas. E é interessante essa sua fala do quebrar em pedacinhos, porque, de fato, nós estamos acostumados, até o sistema educacional nos preparou e nos condicionou a isso, eu vou aprender algo, eu vou acrescentar algo na minha bagagem. E existe até uma frase que diz que o conhecimento é algo que não pesa, é uma bagagem que não pesa. Só que eu não acredito nisso, porque quando o conhecimento não vai para a prática, ele se torna sim um peso. Verdade. Imagina, nós falamos de saúde. Imagina nós que entendemos um pouco sobre saúde, sobre a importância de uma atividade física, de uma boa alimentação. Imagina se vocês tivessem todo esse conhecimento e soubessem fazer estruturar uma dieta, estruturar uma rotina de treinos e tivesse o conhecimento teórico e não aplicasse na sua vida. É um peso. Isso é um peso, porque você começa a se cobrar, você começa a se penalizar, e aí você para de ter aquele sentimento de amor próprio, inclusive. Então, muitas vezes a ignorância ela é uma dádiva, porque você não dói. É o nível de incompetência inconsciente, que é quando você nem sabe que não sabe de algo. E aí uma curiosidade sobre a Vox, nós nos posicionamos como uma indústria de software. Por que uma indústria de software? Porque o produto ele nunca está finalizado, ele está sempre evoluindo e melhorando. E o produto Vox Chuyu, nós investimos mais de 8 milhões em pesquisa e desenvolvimento até então, para criar algo que desconstrua muita coisa. Então vocês percebem que na aula vocês saem mais leves? Por quê? A ideia da Vox não é te trazer mais conhecimento. Você não vai lá para ficar vendo um palestrante falando sobre um assunto. Você vai lá para subir no palco e pegar tudo aquilo que você já tá vivendo há tantos anos e trazendo de bagagem. Você tem tanta riqueza aí dentro. A gente te dá a oportunidade de ir pro palco, colocar isso para fora de forma estruturada, com técnica, com orientação. E é por isso que você se sente mais leve. É por isso esse processo de desconstrução. Porque não tem mais a ver com acrescentar algo. Tem muitas pessoas vivendo uma obesidade cerebral hoje. E a Vox tem a ver com você pegar esse algo que você tem e pôr em prática. É como uma academia. Imagina que você ficou todos esses anos da sua vida aprendendo teoricamente como fazer um supino, como fazer um exercício físico, ou, enfim, como fazer uma jogada do beach tênis, tudo na teoria. E hoje você tem a oportunidade de ir para campo e pôr essa teoria na prática. Isso vai te tornando mais leve. Você vai vendo que na prática a teoria é diferente. Você vai pegando alguns desafios que vai te lapidando e te moldando. Acho que é essa grande chave da Vox. Não sei com ela, mas eu tenho uma preguiça pra ir pra aula, porque como a gente trabalha, né, o dia inteiro, a nossa aula é à noite. Então eu falo, nossa, hoje é quinta, que preguiça. Mas você chega lá... Você nunca se arrepende. Você esquece. Você sai, realmente, você falou, leve... Aí depois eu vou pra casa, demora até pra dormir, porque você fica tão acelerado, assim, com as coisas que foi aprendendo. E eu vejo conversando com outras pessoas da turma, eles falam a mesma coisa. Nossa, parece que demora pra dormir depois. Muito pra cima. Muito que legal. Sim. Passar pela Vox é entrar uma azeitona e sair um azeite. É tipo assim, é extração de essência real. E dói o processo, não dói? Dói. E você gosta, isso que é o pior. E dói você vai, e você gosta. Tem uma técnica na Vox Chuyu que é o efeito Sarik. Lembram dela? Sim. É justamente falar isso. É justamente isso. As pessoas que estão nos ouvindo, estão ouvindo. Nossa, mas dói, é doloroso, é difícil. Sabe, às vezes você sente uma resistência ao ir, mas o processo vale a pena. Sim. Então, quando a gente fala de pontos até, vamos dizer, desafiadores do seu produto ou serviço, isso demonstra que nada é perfeito, tudo tem um preço. Só que você optando por pagar esse preço e dar esse passo, o resultado vem. Mais real também, né? Não é algo fantasioso, sabe? E o pior, eu entrei já sabendo tudo que ia acontecer. Porque meu marido chegava em casa, ele testava tudo em minhas técnicas, então... Vale puxar esse parêntese também. Então, para você falar um pouquinho sobre essa história, como que você chegou na Vox, antes eu quero
ouvir um pouquinho da história da Nathalie. Olha, Como- é uma longa história. Conta. É uma longa história, mas assim, pra resumir, eu venho de uma origem bastante humilde, assim, com poucas oportunidades, mas a petulância, a insistência, a resistência me fez subir muito, realizar vários sonhos. E eu ainda adolescente, estudei em escolas boas, porém públicas. Me formei em marketing com 20 anos. Uau. Eu sempre gostei de comunicação. Hoje, na Vox, eu descobri que eu nasci uma comunicadora. E que a Vox, ela tá lapidando isso em mim de uma maneira maravilhosa. Que eu tô amando, inclusive. E aí, fiz marketing, cheguei a trabalhar na área. Só que ainda não existia marketing de mídias, né? Era um marketing tradicional. Trabalhei aí com marketing de vendas também. E aí aconteceu assim, quem trabalhou no meio corporativo não sei amar, mas é muito pesado. Se você não tem uma estabilidade emocional boa ou ausência total de princípios, você não resiste. E foi o que aconteceu comigo. Eu não resisti muito tempo, porque era muito pesado. Eu acabei passando um período em casa. E como eu disse, meu pai é protético, né? E protético trabalha para dentistas. É uma profissão ali que veio oriunda da odontologia. O protético, ele faz a produção artesanal das próteses, como a dentadura, entendeu? As lentes de contato hoje em dia é mais conhecida. Então, o trabalho do protético é esse. É um trabalho que hoje está um pouco mais conhecido, mas por muito tempo as pessoas nem imaginavam que existia. É um trabalho realmente ali por trás da clínica. Os bastidores. Nos bastidores, isso aí. E aí, assim, cresci no meio dos modelinhos, esculpindo dente quando criança. Pra mim nunca foi novidade a odontologia. Sempre tive esse nível de compreensão. Acabei me tornando protética. Meu marido se tornou protético também, só que assim, ele foi muito além de mim. Ele é irritantemente talentoso. Ele é um artista mesmo. Ele faz trabalhos incríveis. Uau. E juntos, né, eu já protética, a gente fundou o laboratório, que é um laboratório como qualquer outra empresa, de produção mesmo, só que é tudo artesanal, é até curioso. É num nível de produção, mas é artesanal. Então, a gente pega cada paciente de cada dentista, aí o protético senta, faz aquele trabalho, entendeu? É bem legal, bem minucioso. E aí, já tem quase 10 anos, isso. E eu fiquei ali no lab, trabalhando muito feliz, porque a prótese é uma delícia. Qualquer artesanato eu acho que é maravilhoso. Quase que uma terapia. Super, super. Eu fui muito feliz sendo protética, ainda sou, pra falar a verdade. E aí eu senti uma coisa assim diferente, me deu um estalo um dia que eu vi uma prótese que a gente fez por doação para uma pessoa que não tinha condição. Uau. Junto com uma dentista. Ela procurou a gente porque ela já estava fazendo a doação, ela precisava de um parceiro, a gente entrou. E eu acompanhei a entrega da prótese. E as pessoas não imaginam o efeito que tem quando uma pessoa pode sorrir de novo. É avassalador. E eu nunca tinha visto aquilo, porque o protético, como a gente diz aqui, nos bastidores. Então, eu nunca tinha visto. Quando eu vi, eu falei, agora eu quero ser dentista. Falei assim, não sei se a odonto vai me escolher, mas eu estou escolhendo ela. Uau. E fui com a cara e com a coragem. Vinda de escola pública, odontologia não é uma faculdade fácil. É muito, muito exigente, o conteúdo pesado. E eu levei muito a sério. E foi engraçado, porque eu cheguei numa sala de alunos jovens de 18 anos. E eu com 25 anos, já com a minha casa para cuidar. Era a segunda faculdade. Era a minha segunda formação e eu já tava cansada. Eu já cheguei cansada. Mas eu tava, assim, determinada mesmo a ser muito boa naquilo que eu queria. Eu sempre fui assim, na verdade. E eu sempre estudei o dobro, o triplo, sempre fiz mais. Porque eu tinha noção que, como eu já tava, né, assim, na idade adulta, né, com 25 anos, eu me formei com 29, eu fiz 30 agora, eu já tinha noção que, tipo, essa é a minha última cartada. Daqui eu não vou pra mais canto nenhum, ou se dá certo ou dá certo. Não tinha um plano B, entendeu? E, assim, foi muito difícil, porque é muito oneroso também. Muito, muito caro. Aí entra a fé nesse momento, porque foi muito Deus, assim, eu fui conquistando, fui tendo condição, né, de me manter naquela faculdade em período integral e o laboratório rodando e meu marido trabalhando, foi uma loucura.
enfim, me formei em odontologia e lá eu descobri que eu também tinha uma vocação muito grande para odonto. Eu me sinto muito, muito, muito bem fazendo odontologia, praticando odontologia, né? Uau. E aí as pessoas falam assim, mas Nathalie, como que uma dentista aproveita um curso de oratória? Qual que é a conexão disso? Pelo amor de Deus, né? Gente, tem super conexão. Por quê? Eu sempre fui comunicativa, eu sempre fui extrovertida, mas eu tinha limitações também, muitas limitações, né? E aí, com a Vox, eu fui desenvolvendo essa capacidade de me conectar com os pacientes. Então, de eu perceber se ele tá com medo, eu perceber se ele tá relaxado, eu entender quais são as expectativas, a forma como ele fala, entendeu? Então, às vezes, a pessoa fala de uma maneira mais rebuscada, uma pessoa mais séria, eu consigo me adaptar. Se é uma pessoa mais leve, aí eu já faço uma piada, já quebro o gelo, entendeu? Então, trazer a pessoa para esse ambiente que se tornou meu consultório ali, um ambiente acolhedor de verdade, onde eu não trato só o dente, onde a pessoa se sente à vontade para falar qualquer coisa, para conversar, para falar dos medos, né? Que envolvem muitas vezes a incapacidade, né, de sorrir, a pessoa que fica pouco à vontade em se olhar no espelho. Então, a Vox me ajudou em tudo isso, em compreender o humano ali, entendeu? O fator humano. Aumentou muito a minha compreensão humana. Uau, isso é extraordinário. E é interessante que eu lembro de uma conversa que nós tivemos ali no nosso caixote, ali no coffee, que a gente falou sobre isso, a conexão que existe entre a área da Nathalie e também a área da estética, a área do esporte, com a oratória e a comunicação. Porque hoje me remete a 3 aulas aqui. A aula de autoestima, a aula de marketing pessoal e a aula de naturalidade. São 3 aulas que vocês passaram. E quando a gente entende que o sorriso, o impacto que ele tem na nossa autoestima, na naturalidade que nós falamos. Não sei se vocês já tiveram algum amigo ou alguém que falava um pouco pra dentro. Ou põe a mão na boca ou põe a mão na boca quando sorri. Isso atrapalha a eloquência da sua fala, isso atrapalha a autoridade que você gera com a fala. Então, a mesma coisa é um tratamento estético, você se sentir bem, você estar confiante, isso vai aproximar ou afastar as pessoas. Sim, gera um efeito para sua autoestima, para sua noção de valor, quando você não se sente à vontade dentro de si. Isso tem um efeito muito forte, entendeu? E tem a questão também do marketing pessoal, Total. né? Que a gente fala sobre os 3 segundos que as pessoas levam para criar um conceito sobre nós. Infelizmente, essa é uma grande verdade. Não dá pra gente achar que o mundo vai mudar de repente e as pessoas não vão ter esses 3 pontos. Nós costumamos dizer que as pessoas não julgam por 3 pontos inicialmente. Primeiro, elas te olham de cima e embaixo. Sim. E vai te avaliar, porque é a informação visual que ela tem, a linguagem não verbal, a postura, a forma com que você está até vestido, isso as pessoas conectam ou desconectam com isso. Até o exagero também é um problema, não é mesmo? Tem gente que vê alguém de terno e gravata e fala, putz, esse cara aí não tem muito a ver comigo. Na Vox a gente aprende muito isso, né? Tipo, a linguagem não verbal, ela é muito maior, muito mais abundante. É o gráfico quer dizer da comunicação. Muito mais coisas do que as palavras em si, quando são ditas. Existe até um estudo que fala sobre isso. Nesse estudo foi constatado que apenas 7% da efetividade da comunicação é o script, são as palavras. O que você está dizendo. O resto é não verbal, modulação de voz, postura. O que você diz é o que menos importa. O como você diz, que aí entra nos 3 pontos. Sim. Então, primeiro, a pessoa te olha de cima e embaixo e julga o que ela vê. Isso aí. Segundo, ela vai observar o como você fala. Qual é o tom da sua voz? Se é uma voz que conecta, se gera emoção e qual emoção está gerando. E ser intencional na modulação de voz é muito importante. Lá na Vox a gente aprende sobre várias categorias de voz e que momento utilizar esse tom de voz, não é mesmo? Na palestra que eu participei, eu pensei muito nisso. Aí eu realmente utilizei as técnicas e valeu muito a pena ver as pessoas mudando, sabe? O clima mudando conforme as técnicas eram aplicadas. Foi sensacional.
E o terceiro ponto é o que você fala, que conteúdo, que mensagem você traz, que tem a ver com a naturalidade. Sim. Porque tem muitas pessoas que tendem a forçar a barra e querer falar algo que não é original, que não pulsa O nela que é pouco realmente. crível, né? Dá pra ver quando a pessoa não acredita no que ela diz. Exato. Mas É, dá fica pra meio sentir. engessado, né? Não dá pra passa a sentir. credibilidade que você quer. E é até legal ouvindo a história de vocês, a Marcela, ela entrou nesse mercado, teve um porquê. Sim. Tem a ver com você, o Uhum. negócio que você tem hoje. E hoje é uma dúvida de muitos que querem empreender, que querem começar algo, que não sabem por onde começar, o que escolher para empreender, e você escolheu uma franquia lá no início para facilitar essa jornada. Marcelo, se você pudesse dar uma dica para quem está ouvindo e quer empreender e quer entrar para esse ecossistema empreendedor, o que você falaria? Não é fácil, né? Ela tem o consultório dela Comece também. chorando. Então, ela também Comece tá tendo fé. entendendo. Não é fácil, mas eu acho que a primeira coisa é realmente saber o que você quer. Qual o caminho que você quer. O seu porquê. Então, ali eu tive porque era a minha carreira. Hoje, aí depois fui pra marca, né, pra roupa, o que tem a ver com a farmácia, tudo, mas é que um foi linkando o outro. Então, na minha cabeça é isso. Se eu for abrir outros empreendimentos, é um puxando o outro pra agregar tudo que eu tenho ali e formar aquela bola de neve, vamos dizer assim. E é impressionante que a estética tem tudo a ver com a TSM, porque Sim, Tudo para bem. pra pensar, lembra quando você, não sei se já, a minha esposa, ela é a doida dos lookinhos pra treino. Então, parece que dá um ano, é melhor do que pré-treino a mulher ter um look novo pro treino, Nossa, não é mesmo? É super pré-treino. E não é por nada, mas no beach tênis ali é umas muito coisas. isso, entendeu? Você- Aí tem que combinar, e aí combina com o óculos, aí combina com É uma a motivação viseira. a mais, você Sim, está com uma roupa uma legal, roupa nova ali Você pra jogar, né? que tem a ver com autoestima. Sim. tem a ver. Então, é realmente saber, não é chegar e falar, tá na moda isso, vou investir nisso, vou abrir. Não é fácil. O começo é muito difícil. Você realmente pensa em desistir. Então, ali no meu da clínica, eram 10 salas, eu tive que contratar funcionários. Como assim? Como fazer entrevista? Eu tava atrás do difícil. balcão na farmácia, e agora eu era a Uau. chefe, né, a dona ali. Então, fazer entrevista, conhecer clientes não é fácil. Então, cada um, no caso da estética, cada um tem uma reclamação. Tem gente que realmente quer um milagre. Ah, eu quero vir aqui, eu quero emagrecer em um mês, sabe? Não faz nada fora. Então, muitas vezes você pensa realmente em desistir, não é fácil, mas se você tem a paixão, então vai fundo e saber realmente se é isso que você quer, se é o caminho que você quer seguir, porque eu falo, não é uma roupa. Você vai colocar hoje, amanhã você tira, troca, porque não ficou bom. Então, é um investimento muito grande em qualquer área. Então, mesmo a TSM sendo um e-commerce, foi um investimento muito alto no começo, né? Pra você abrir, assim, um negócio, é um investimento. Então, e aí? Amanhã você não quer, mas e o investimento que você fez? Então, dinheiro não dá em árvore, né? Pra ninguém. Então, realmente saber, ter a paixão ali de investir. Vai, é difícil, é complicado, mas vai. Tem que ter gana. É Tem que ter um gana. caminho que realmente hoje eu gosto, assim. Hoje eu não me vejo... Hoje se justifica todo. Eu não me vejo processo. realmente trabalhando pra outros, vamos dizer assim. Até pela voltando. liberdade, não é mesmo? Sim. Hoje a Isso gente aí. tá aqui por conta dessa liberdade que nós temos Exato. como empreendedores. Uhum. Poderíamos O falar, nossa, eu não vou empreendedorismo é um conseguir porque eu tô no meu horário de trabalho. Mas aí é uma escolha, né, Marcela? Como você bem disse, é entender o seu porquê, se conhecer e entender se realmente o seu porquê tem a ver com isso e se você quer pagar esse preço. Porque tá tudo bem também não empreender. Parece que Uhum. estamos numa era que Sim, se você que não tem que fazer alguma empreende, coisa, você é é. um bicho. Você é estranho, você não E quer nada tem da nada a vida, ver, não é cara. isso, Eu né? tenho amigos, pessoas muito bem-sucedidas. Eu tive uma passagem na minha vida que eu fui diretor de expansão de uma rede de franquias. Uhum. Então eu conectei com muita gente, muitas pessoas que estavam em alguma área trabalhando como CLT, pessoas muito bem-sucedidas em suas áreas, que buscavam uma franquia para começar a empreender, para dar um primeiro passo, o que é muito bacana, desde que exista um porquê, claro, existe um motivo, porque na hora da dificuldade, o que te mantém é o seu porquê Real. e os seus princípios.
O seu porquê pode ser o quê? A sua família, trazer liberdade geográfica, trazer liberdade financeira. E assim, você tem que Cada um arregaçar tem o as seu. mangas, não tem como. Você não pode ficar parado. Então, Exato. eu fui fazendo muitos outros cursos paralelos ali quando eu abri a clínica Bom pra gancho. realmente eu conseguir manter ali. Tem gente que pensa que vai comprar uma franquia, E vai plugar tchau, e vou continuar trabalhando no teu trabalho. Não, e eu vou viajar e todo mundo se vira porque eu tenho funcionário se vira. Não, Não é não. Não existe. No começo, realmente, se era das 8 às 8, eu ficava das 8 às 8. E eu não conseguia. Tanto que eu comecei a ficar um pouquinho meio crazy ali. E aí, por isso que eu entrei na parte, né, de terapia mesmo, pra me ajudar. Mas porque eu tenho que ficar aqui, eu tenho que... E aí, e marketing. Mas, então, vai lá Isso e faz aconteceu o curso. comigo também. Faz o curso de marketing, vamos lá. Então, contrata uma agência. Não, agora eu vou fazer por mim. O ano passado eu fiz uma outra pós, EAD, de gestão de negócios. Então, por mais que eu já tô 4 anos com a minha clínica, mas eu tive que aprimorar ali, fazer uma gestão de negócios, como que eu vou sair. Vai que amanhã tem outra pandemia, vai que amanhã acontece uma outra coisa, guerras, né, no mundo aí, e aí, chega aqui, o que eu vou fazer? Então, não é assim, porque eu estou abrindo, porque eu sou o dono e tá tudo. Não, você trabalha muito mais do que o funcionário que você tá contratando Nossa, ali. é isso que as pessoas têm dificuldade de entender. O empreendedor, ele geralmente trabalha muito mais. Sim. Muito. Eu e o chefe, que é como eu chamo meu marido, eu e o chefe, a gente virava à noite, assim, mas a gente dormia, sei lá, eu dormia 2 horas por noite. Uau. E ele também, em épocas de alta demanda, que acontece na maioria dos negócios, a gente revezava, assim, eu dormia das 7 às 9, e aí ele podia dormir das 9 a meio-dia, entendeu? E foi assim muitos anos. Muitos anos a gente abriu mão de muita coisa para investir, para fazer a empresa crescer, para poder contratar mais pessoas. Às vezes o funcionário tava com o carro melhor que o nosso. E isso é super normal de acontecer, porque a gente retornava tudo. Férias. As férias minhas foi na faculdade. Férias não tinha. sei outras férias que eu tive de, nossa, agora que eu vou conseguir aí uns Demora, 15 né? dias. Mas aí, 5 anos depois que eu abri meu negócio, que eu vou conseguir E uma tem a série de ver 15 com dias. investir, é um investimento constante, investimento de tempo, Sim. financeiro, investir em pessoas. Não é só dinheiro, você investe até sua saúde. Isso que, Exato. É muita infelizmente, energia. É muita energia. E até um ponto que a Nathalie trouxe agora que eu achei bem interessante. Você tem equipe hoje, Nathalie? Tenho. Tem equipe. Marcela também. Também. Sobre liderança, falando de pessoas. Porque existe até o termo gestão de pessoas. Eu não acredito que exista gestão de pessoas. Uhum. Você gere coisas e lidera pessoas, e inspira Sim, pessoas. É a verdade. forma que eu acredito. Hoje eu estou envolvido em 4 negócios diretamente, alguns indiretamente, como mentor. E hoje eu acredito que a habilidade que mais tem favorecido os meus negócios é a habilidade de influenciar pessoas, liderar pessoas, para que elas façam tão bem quanto ou até melhor do que eu faria estando ali naquela cadeira. E aí é legal você ter falado do investimento da saúde no negócio, do seu tempo. Isso acontece muitas vezes por termos dificuldade de delegar. Super. E É aí, isso. tudo isso tem a ver com o quê? Com o nosso relacionamento interpessoal com pessoas, e nosso relacionamento no sentido como líder, de como que eu olho o meu colaborador. E o fato de vocês terem investido em um curso de oratória, em um desenvolvimento de comunicação, isso diz muito sobre essa preocupação de vocês, de saber ouvir, de saber entender. Porque tem gente que ouve para responder e não ouve para te entender. Exato. É Não um é grande escuta problema. positiva Ativa, e né? ativa. Mas um dos motivos de eu procurar a Vox foi principalmente isso. De a minha comunicação com as pessoas. Principalmente com as minhas colaboradoras. Uau. Por mais que, né, a bagagem é grande, várias funcionárias passaram por ali, mas ainda, pra mim, era uma dificuldade, né? Então, dessa comunicação bem mais agressiva, vamos dizer assim. Quando perguntam lá, falam, não, a Marcela, ela é líder, ela não é chefe. Ela entende, Que né, legal. às vezes, o que a gente passa. Mas pra eu, às vezes, falar, né, diretamente, assim, eu tinha muita dificuldade. Eu tinha que Uau. respirar, sentar, falar, não, agora eu vou conversar, porque senão eu atropelava e é uma outra pessoa ali também.
Então, humano. ela tinha que entender o que eu tava passando, mas eu também tinha que entender o que ela tava passando. Então, pra mim, foi também por causa das redes, né? Pra eu conseguir essa parte de venda, mas também pra a gestão de pessoas. Liderança de pessoas. A gente fez a aula 30, a roda da competência, né? E lá minhas notas ainda são baixas comparada com os outros quesitos que tinha ali. Era da parte de interpessoal, de um relacionamento com pessoas. Uau. Principalmente na minha parte profissional. E aí, ainda nesse gancho de liderança, Nathalie, o que você julga que é a maior habilidade que um líder pode ter? Nossa, a maior de todas. Além da conexão, né? Eu lembro do Schubert falando, faça a ponte. Observe. Eu acredito que a empatia pode trazer bons resultados. Porque se você não entende, realmente não se coloca no lugar do outro, você acaba se tornando um tirano. E muitas vezes é sem querer. É muito difícil uma pessoa planejar ser cruel, né? Mas eu tive alguns chefes na vida e eu posso dizer que em alguns eu encontrei esse nível de empatia, de entender as minhas limitações e me ajudar a melhorar. Quando você se põe no lugar do outro, entende quais são as limitações dele e dá um caminho, isso eu acho que é o significado de liderança. Sensacional. Então a gente falou de ouvir na essência, falou de rapport indiretamente. E é engraçado saber que tudo isso são técnicas. Houve um estudo. Sim. E é legal a gente falar sobre técnicas, porque qual que é a grande sacada da Vox? É que nós pegamos tudo que funciona relacionado a comportamento humano e comunicação e uniu em um único método, em um único lugar. Antes, para você ter o mesmo desenvolvimento que vocês estão vivendo lá, você teria que investir em aulas de teatro, depois investir em um fonoaudiólogo, depois investir em, de repente, sessões de terapia e uma imersão de coach, uma imersão de PNL. Nós fizemos uma conta, daria algo em torno de entre 48 e 55 mil reais de investimento para vocês terem o mesmo know-how que vocês tiveram acesso no Método Academy. Alguém teve que vender o carro pra fazer o Academy? Não. Foi bem menos do que isso, né? Eu vendi um carro pra pagar uma lista no odonto. Então a gente conseguiu democratizar algo que era muito elitizado. Então isso é muito bonito. Pra ouvir histórias como essa, faz todo sentido. Democratizou, na verdade, né? Exato. Deu acesso pra mais pessoas. Muita gente, sim. E agora, vamos falar um pouquinho. A gente falou um pouquinho da carreira de vocês, como que vocês entraram no mercado que vocês estão. Agora eu quero ouvir, a Nathalie contou um pouquinho da história de como que ela conectou com a Vox. Quem vê a Nathalie agora toda apaixonada por Vox... Não imagina. Não imagina que não foi sempre assim. Eu era super cética, super. Não acreditava de jeito nenhum. Uau. Eu não sei, gente, o que aconteceu. Realmente uma lavagem. Lavagem cerebral. Eu era super cética porque eu achava que eu era muito esperta. E aí eu falava assim, ninguém me pega. Eles vão falar umas coisas, tá? E meu marido me obrigou realmente. Então, como que foi essa conexão? A gente tem o laboratório, a gente decidiu iniciar ali a nossa divulgação no Instagram. Precisou fazer um vídeo. E ele não conseguia se desenvolver. Não conseguia falar pra câmera. Não conseguia. E foram vários takes e nada não rolava. E aí ele chegou pra mim e falou, cara, eu vou ter que fazer um curso pra conseguir falar. Eu não consigo falar. E ele sempre foi travadão, super travado. Aquela pessoa, assim, totalmente racional, que não fala nem de emoções. Uau. E aí surgiu a Vox pra mim. Eu tenho um sócio que é assim, a gente chama ele de robozão. Robozão. O chefe era super robozão, super. Só através de comandos. E aí não tinha naturalidade. E às vezes dá um pouquinho de inveja desse perfil, né? Porque eles são tão práticos. Nossa, e eu sou super emoção, e eu vou chorar primeiro. Ele não, ele resolve primeiro, depois que ele vê o que faz. Mas enfim, aí surgiu, de tanta gente conversar sobre isso, o Insta sugeriu um patrocinado da Vox. Olha eu falei, só. cara, nem sabia que existia uma escola disso. E aí enviei pra ele no Insta, um mês depois ele chegou em casa e falou, você não sabe o que eu fiz. Falei assim, o que você fez, pelo amor de Deus? Não, agora eu vou começar uma escola de oratória, porque eu quero falar e tal. E assim, a metamorfose foi... Cara,
Não tenho o que dizer. Todo mundo ficou chocado. Uau. Eu tô chocada. Eu ganhei um marido novinho. Eu casei com outra pessoa sem divorciar, você entendeu? Porque, cara, toda aquela... Assim, a nossa maior dificuldade sempre foi essa, do diálogo, com muitos relacionamentos. Meu Deus. E aí ele virou uma pessoa do nada que começou a falar. Tipo, começou a falar o que ele queria. Ele tinha muita dificuldade de expor. Até impor limites em alguma Isso, situação. do tipo, pedir ajuda. Uhum. Pedir ajuda era super difícil pra ele. Falar o que ele queria, o que ele esperava, qual era a expectativa dele pras coisas. E aí ele começou a falar e começou a mudar. Outra coisa que me surpreendeu muito é a habilidade dele de aceitar imperfeições. Aceitar quando as coisas não dão tão certo como a gente imaginava. Então, começou a mudar. E mesmo assim, eu ainda falava, sabe? Não é tudo isso, nada, parece, sabe assim? Eu paguei pra ver literalmente. E aí, depois que eu me formei na faculdade, a gente saiu um dia pra fazer várias coisas, resolver várias coisas. Aí ele estacionou na Vox, eu falei, o que tá acontecendo? Ele falou, não, agora a gente vai fazer sua matrícula. Eu falei, é sério? Eu não tenho dinheiro. E teve o pensamento de, eu não preciso de um curso giratório? Teve super esse pensamento. Porque eu achava que eu ia conseguir sozinha. Que idiota. Conseguiria, poderia levar mais tempo, mas cara, talvez... hoje eu não consigo dizer isso. É? Mas aí ele pegou e falou, eu falei assim, não, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar? Ele, não, eu vou pagar. Uau. Eu falei, meu Deus, ele tá doido mesmo. Fez a matrícula ali na raça, assinei de cara feia. Aí foi Obrigada. Aí foi a primeira aula, já deu aquela quebrada. Eita. Segunda, terceira, chegava na quinta aula, eu já tava assim, totalmente do avesso. E aí chega a aula 11, né? A aula 11 é pra... você tem que estar preparado. E aí, lencinho pronto no bolso. Eu levei um pacote de lenço, distribuí pra todo mundo. Levou mesmo. Não levei. E aí, assim, naquele dia, eu respondi uma das perguntas mais importantes da minha vida. E que essa pergunta, ela me assombrava, porque eu não tinha resposta. Que era quem é você? Uau. Eu não sabia responder. Eu realmente não conseguia responder essa pergunta, que é muito profundo, se você parar pra pensar, porque tem a ver com muita coisa. E aí, depois da aula 11, eu voltei embora, claro, em prantos, porque é muito forte, e eu consegui responder essa pergunta, isso me transformou completamente. Hoje eu posso falar, eu sou a Nathalie, e quem sou eu, né? Eu sou uma vencedora, uma vitoriosa, é isso que eu sou. Parabéns, que coisa linda, que inspirador. Sim. Obrigado. E, Marcela, conta um pouquinho de como que foi esse Ninguém processo de decisão. Ninguém me obrigou, não. Ninguém te obriga. Ninguém foi lá e falou assim, né? Ela é mais autônoma que eu. Não, eu sou mais racional, tá vendo? Eu sou bem racional, bem... Na verdade, foi a minha terapeuta, né? Minha psicóloga, que ela é a irmã da Nídia. Né, a Nídia que trabalhava lá. E eu já faço desde o começo da clínica, né? Quando eu falei que eu tava já meio surtando, eu falei, não, preciso de ajuda. Uau. Pelo menos ajuda eu ia atrás. Sim. E aí eu comecei na terapia, e aí foi fazendo, até hoje eu faço. Ela falou, tá faltando só alguma coisa aí. Ela conversando comigo, ela falava, não, vai nos cursos aí, na live, não sei aonde, vai. Eu falei, não vou, perdeu o final de semana pra ir. Ai, ficar ficar 3 dias lá, não sei o quê. Era acho que nesse nível já. E aí ela falou, não, então tem que ser comunicação. Aí ela começou a entrar no meu Insta, começou a ver, ela falou, acho que às vezes pra você crescer com o seu negócio, né? Então, era uma das minhas reclamações, era a estabilidade, né? Até hoje eu vi um vídeo que ela me passou que é o picos e vales, né? Então, às vezes você tá em cima, às vezes você tá embaixo, você tem que aceitar isso. E ela falou, a comunicação, ela falou, a Nídia é a coordenadora, vai lá, faz uma reunião. E aí eu conversei com o Guilherme, que trabalhava na época. E aí ele começou a me explicar tudo, ele falou, do que você precisa tem que ser o Academy, não tem como ser outro, tem que ser esse, que é uma bagagem muito grande. Eu falei, então tá, né? Aí eu falei, pensei, falei, vou. E hoje, realmente, eu não me arrependo de ter entrado, assim. Eu falo com ela também, até hoje, falo, era realmente isso. E de ver, às vezes, parentes, né? Até o meu namorado, que tá mais tempo ali, né, na convivência comigo, ele fala, você mudou muito. Às vezes, até isso que eu falei, não é só o profissional, é o pessoal também, né? De você conseguir sentar
uma mesa de bar que seja, e você conseguir conversar com pessoas aleatórias que você não conversava. Eu ainda sou tímida, né, nisso, acho que nunca vai mudar, mas eu era muito fechada, eu era bem, assim, reservada, e com um negócio, trabalhando com vendas, com como pessoas. assim você vai... Exato. como assim você vai ter que ficar fechada? Não tem como. Uau. E aí eu falei, não, então vamos, já dá uma dorzinha no coração que tá acabando. Cara, a gente tá desesperado. Já começaram a chorar. Mas eu tenho uma novidade pra vocês hoje sobre isso, tá? Vou pegar um gancho sobre essa fala e vou pedir produção colocar na tela aqui algo que vocês estão recebendo em primeira mão essa informação, tá bom? A Vox Shoyu pensou em como subir o sarrafo, elevar a régua. E pensando no que vocês já vivem, porque você falou de imersões. Pô, uma imersão, ela pode até te ajudar, mas dificilmente vai gerar a transformação que a prática constante gera, que é como uma academia. Pô, faz sentido eu ir na academia só um final de semana? Não. Então, isso que vocês falaram é muito comum. A gente ouvir alunos que passaram 1 ano desenvolvendo com a gente, e depois de 1 ano, no final, fala, cara, e aí, o que eu vou fazer mais? Eu preciso de continuar esse desenvolvimento. E pensando nisso, a Vox Shoyu trouxe o pós-Vox Shoyu, que é um produto para subir a régua, para ir para um próximo nível. Então, se puder passar para a próxima imagem, qual que é a ideia do pós? A ideia é treinarmos técnicas de alta performance que a gente não viu no Academy. A gente vai levar a oratória, porque é aquele conceito de educação contínua. Uhum. O empreendedor tem que estar sempre se desenvolvendo. Nós trouxemos esse conceito porque hoje, não sei se vocês sabiam, mas histórias como a de vocês, temos 60 mil. Meu Deus. Bastante. Ocuparíamos cerca de 77% do Maracanã, com 60 mil alunos que já passaram pela Vox Shoyu. E essa galera tá aí, sabe, sedenta por mais desenvolvimento. É muita gente comunicando. Muita gente. E aí, como que surgiu esse produto? Foram mais de 2 anos de pesquisa e desenvolvimento para trazer algo que realmente elevasse o nível. E nós trouxemos um conceito de dia de treino e dia de jogo. Como que é esse conceito? Nós teremos algumas aulas que são chamadas de dia de treino, onde vocês vão treinar essas habilidades, essas técnicas de alta performance, na primeira etapa, direcionando você para um debate de alta performance. Então, dia de treino, treino. Aí, no dia de jogo, nós vamos colocar vocês numa situação real de um debate de alta performance. E aí, no próximo slide, a gente pode pular mais um, por favor? A gente mostra um pouquinho mais dessa estrutura. Então, no dia de jogo, você vai ter uma mentoria para cada dia de jogo, para você realmente ir preparada para esse dia de jogo. E na segunda etapa, nós teremos alguns dias de treino voltado mais para liderança, mais para redes sociais, posicionamento no digital, e o dia de jogo é uma entrevista num podcast como esse. Olha que show. Então, vamos levar todos esses alunos para viver o que nós estamos vivendo hoje. Então, o Vox Shoyu Pós, ele vem para trazer uma nova ruptura nesse mercado de desenvolvimento de oratória e comunicação. E o conteúdo programático tá algo absurdo. Para vocês terem ideia, tem uma aula que é inspirada no pitch do Steve Jobs. Ah, meu Deus. Lembra que ele apresentava os produtos de uma forma super impactante. de um jeito dele, né? Exato. Todo dele. E aí, técnicas de vendas avançadas com oratória, onde a gente foca não na característica, mas na transformação que seu produto gera. Então tem muita coisa boa. Liderança, redes sociais. Então, aguardem. Logo, logo teremos o lançamento oficial desse produto. Não quero saber, não falar mais nada, eu quero. Não precisa falar mais nada. Então a gente vai soltar uma lista, ó. Você que é aluno Vox Shoyu e já tá pensando, já tá angustiado aí, porque tá chegando no finalzinho do curso. Ou você que já se formou na Vox Shoyu Campinas, você vai ter a oportunidade de dar continuidade nesse seu desenvolvimento com o pós-Vox Shoyu. Aguarde. E estivemos aqui com Marcela Teles, Nathalie Barbosa, nossas Kim Corajosas, da turma Kim Coragem. E parabéns pela história de vocês. Obrigada, Muito obrigado obrigada. por ter topado esse desafio de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite, né? Sim, com certeza, foi muito legal. Obrigada. Um beijo pra vocês e
Continue acompanhando o podcast Vox Chuyu, que esse daqui é só o primeiro de muitos. Tamo junto!